presidência convida o nobre deputado Lula Moraes, líder inconteste dos comunistas cearenses, para poder fazer o vosso pronunciamento, deputado. Vossa Excelência disporá de até 15 minutos, mais 20 segundos lhe emprestados pelo deputado professor Teodoro. Bom dia, deputado Sérgio Aguiar, secretário-geral da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que dirige esta sessão, deputado Dedé Teixeira e deputado Tomás Holanda, os que se encontram no plenário da Assembleia Legislativa, a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, aos ouvintes, aos telespectadores também da TV Verdes Vale, TV Sinal, aos ouvintes da FM Assembleia, a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Senhor presidente, neste sábado, o Partido Comunista do Brasil estará reunindo o seu diretório estadual. Reunião esta que acontecerá na Casa Amarela, ali na Avenida da Universidade, e que tem como objetivo, exatamente neste período de debates e de articulações para a sucessão e para o processo eleitoral do ano de 2014, nós iremos debater o nosso projeto, o que nós estamos buscando para nos reforçar e para contribuir com os avanços e as mudanças que estão acontecendo não só no nosso país, como também no estado do Ceará. E na oportunidade, estaremos realizando, senhor presidente, com a presença do presidente nacional da nossa legenda, o companheiro Renato Rabelo, e aqui antecipando já faço o convite a Vossa Excelência, se puder estar presente, a todos que nos ouvem e nos veem, um ato político de abertura desta reunião, no período da manhã, a partir de 9 horas da manhã, onde iremos dar, vamos dizer assim, de forma mais pública, através de uma entrevista coletiva, o posicionamento do PCdoB frente a estas eleições. Nós temos um objetivo político nacional, que é reeleger a presidenta Dilma, fazendo com que o Brasil continue nesse passo de avanços do ponto de vista político, econômico e social. E temos um objetivo a nível do estado do Ceará de reeleger o senador Inácio Arruda, que sem dúvida nenhuma contribuiu de forma magnífica com os avanços que o estado do Ceará obteve com essa gestão do governador Cid Gomes, como também da reeleição dos nossos deputados federais, tanto o deputado João Anias como o deputado Chico Lopes. E a nível da bancada de deputados estaduais, estamos almejando, através de uma mobilização do nosso contingente de lideranças regionais e lideranças políticas maiores, articularmos uma chapa própria que nos possibilite eleger 2 e, quiçá, 3 deputados estaduais. Ao mesmo tempo, o nosso presidente terá, no sábado, um encontro com o comando do PROS no estado do Ceará, com o seu presidente, o governador Cid Gomes, e uma comissão para que nós possamos, através desse momento, discutirmos as questões da política e do desenrolar da política no estado do Ceará. Portanto, acontecerá neste sábado, na Casa Amarela, ali na Avenida da Universidade. Aqui eu aproveito para convidar a todos que desejem participar e a toda a imprensa desse momento que o PCdoB está reunindo
o seu diretório estadual. O ponto ao qual quero me referir também aqui, nesse momento, senhor presidente, é relativo a uma ofensiva que se vem tendo no país de destruir a política de reajuste do salário mínimo. Nós sabemos que o salário mínimo no Brasil, ele tem uma importância muito grande. A partir da sua existência, os trabalhadores passaram a ter uma base de salário em que fizesse com que ele pudesse ter minimamente uma condição de sobrevivência. Ainda estamos distante daquilo que o Diese diz ser o suficiente para uma família com 4 pessoas, um trabalhador possa ter uma certa estabilidade, ou seja, nós necessitaríamos de aproximadamente, hoje, R$ 2.784 para o salário mínimo suficiente para cobrir toda a cesta básica. Mas, ultimamente, do presidente Lula para cá, com uma força das centrais sindicais, foi possível desenvolver uma política de reajuste para o salário mínimo, em que pudéssemos ter ganhos reais nos últimos anos. E por isso está em curso, desses dias, uma feroz campanha movida pelas forças conservadoras contra a política de valorização do salário mínimo, que prevê um reajuste anual do piso com base na inflação do INPC e mais um aumento real equivalente à evolução do Produto Interno Bruto no Brasil. O objetivo desta campanha é acabar com esse tipo de correção, suprimindo, portanto, o aumento real que vem sendo obtido. A valorização é assegurada por uma lei federal que vale até 2015. Convém lembrar que essa nova política de reajuste do salário mínimo foi conquistada pelas centrais sindicais por meio da mobilização das bases e da negociação, na época, com o governo Lula, com quem foi fechado um acordo que devia prevalecer até o ano de 2023, É este objetivo que está agora em questão. Os setores conservadores da economia do nosso país e de segmentos da comunicação alega que o aumento real do salário mínimo compromete as metas fiscais do governo e os cofres de muitos estados e municípios. Nós, que fazemos o movimento sindical, não compartilhamos com essa visão, pois entendemos que, de forma crítica, que os problemas fiscais do setor público no Brasil, em todas as esferas, decorrem dos encargos financeiros com os juros da dívida interna e não da pressão dos gastos correntes. Ao longo dos últimos anos, desde que foi instituída em 2011, a política de valorização resultou no aumento acumulado de 72,3% de ganho real, o que significa relevantes benefícios para cerca de 48 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, boa parte em torno dos 19 milhões que gozam de sua aposentadoria. Em sintonia com outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e com a redução drástica do desemprego, a valorização do mínimo teve a virtude de ressuscitar o mercado interno brasileiro, ampliando o consumo das famílias, especialmente das mais pobres. Foi isto que sustentou o comércio e estimulou as atividades produtivas, impedindo que o país fosse arrastado para o pântano da recessão pela crise econômica internacional
que desencadeou-se a partir de 2008. Cabe destacar o aquecimento das atividades dos pequenos municípios, que têm suas economias movidas pelo consumo, em grande parte, dos aposentados. Provou-se que a valorização do trabalho é uma poderosa fonte de crescimento econômico e desenvolvimento nacional, ao contrário do que imagina aqueles que advogam o caminho do arroxo, do corte de gastos públicos, da flexibilização ou supressão dos direitos sociais. Apesar dos avanços, o valor real dos salários, e especialmente do mínimo, ainda é muito baixo no Brasil e está bem distante do piso previsto na Constituição, capaz de satisfazer as necessidades elementares do trabalhador e sua família, estimado neste ano pelo DIEESE em torno de R$ 2.784. Os trabalhadores não irão abrir mão da política de valorização do mínimo. As centrais sindicais estão unificadas nessa luta, apoiando um projeto de lei do senador Inácio Arruda, que estende até 2019 as regras atuais do reajuste, assegurando aumento real anual. Será preciso, portanto, muita mobilização e unidade para que possamos aprovar essa importante proposta. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil não medirá esforços na luta para manter e aperfeiçoar a política de valorização do salário mínimo, defendendo um novo projeto nacional de desenvolvimento, fundado na soberania, na democracia e na valorização do trabalho. E jamais poderemos ter a valorização do trabalho se nós não tivermos o fortalecimento da base salarial do nosso trabalhador, que é o salário mínimo. Para nós termos uma ideia, em 2002, o salário mínimo valia, em termos de dólares, aproximadamente $56. E naquele período, lembro bem, enquanto sindicalista, nós lutávamos para que o salário mínimo alcançasse um valor de $100. Hoje, o salário mínimo vale $330. Portanto, teve um ganho significativo, importante, para a economia brasileira, principalmente no Nordeste, que nós sabemos muito bem que a aposentadoria rural, a aposentadoria do agricultor, tem um peso fortíssimo nas condições de vida e da economia dessa região. Portanto, este ganho real que foi obtido com a legislação de reajuste pelo INPC e mais a variação do PIB de 2 anos atrás, ele nos dá uma perspectiva de preservação do ganho real do salário mínimo, garantindo essa lei que o senador Inácio Arruda propôs. Nós teremos até 2019 a solução desse problema. E ainda mais, tiramos do Congresso Nacional, deputado Dedé Teixeira, que assumiu agora a presidência da sessão, aquela demagogia que se fazia anualmente, quando as forças opositoras, na hora de discutir o reajuste do salário mínimo, propunha aumentos irreais, por demagogia, para tentar colocar em dificuldade o governo e assim fazer ilusão para com a população. Portanto, uma política permanente, em lei, dá estabilidade à garantia do reajuste do ganho real do salário mínimo, como também descontamina do Congresso Nacional os interesses e aqueles que fazem demagogia na política, que não é muito pouco aqueles que usam desse expediente para fazer política. Portanto,
a valorização do salário mínimo, defendê-la, a sua permanente, o seu permanente fortalecimento, sem dúvida alguma, é do interesse do Brasil, dos trabalhadores, da economia e do progresso. Muito obrigado, senhor presidente.